Alexei Albuquerque é gerente de produtos de geotecnia para a América Latina da Mincom, empresa irlandesa com mais de 45 anos de atuação no mercado, fabricando ferramental de perfuração rotativa, DTH, revestimento simultâneo, perfuração horizontal e enfilagens para os mercados de mineração, construção, poços de água e energia renováveis. Nesse episódio, Alexei fala mais sobre a atuação da Mincom com foco na geotecnia, explicando o funcionamento de algumas das ferramentas desenvolvidas, e também conta um pouco sobre a trajetória de quase 5 décadas da empresa irlandesa. Seja bem-vindo ao Fundcast. Obrigado, Alexei, pela presença, no nosso podcast. Muito obrigado. No Fundcast, como é que você está, sentindo o Cobranseg? Como foi como está sendo o evento para você, para mim? Antes de mais nada, obrigado pelo convite. É uma honra estar aqui participando dessa iniciativa de vocês. A Cobranseg, de fato, está sendo um evento que acho que a cada novo evento está ficando melhor organizado. As empresas que estão presentes realmente são empresas que agregam bastante a esse nosso mercado de fundações. Os palestrantes que estão aqui no Cobranseg enriquecem, obviamente, ainda muito mais o evento. São pessoas importantes, pessoas que têm bastante experiência. E um pouco daquilo que a gente conversava antes, né, Luiz? Como é importante a gente compartilhar o conhecimento e trazer essa linguagem de maneira mais acessível, principalmente para essa garotada que está vindo, né? Esses estudantes que participam também do evento. Legal. Conta um pouco da Mincom, como é a história da Mincom, como surgiu, enfim, né? A Mincom, ela é uma empresa irlandesa, uma empresa que nasceu em 1977, na cidade de Shannon. É uma empresa familiar. Ela nasce para entregar reposições de peças para martelo de fundo. E aí, logo no comecinho dos anos 80, os donos, os fundadores, né, que era o seu Paddy Purcell e a mulher dele, a Mary Purcell, decidiram, então, eles fazerem os martelos de fundo deles mesmo, né, com a marca Mincom. Então, desde a década, bem no início da década de 80, a Mincom começa a fabricar os seus próprios ferramentais. Tanto o martelo de fundo, quanto os bits convencionais para perfuração DTH, né? O diferencial de vocês é o martelo, né? A gente vinha conversando sobre isso, vai explicar um pouco melhor, mas há um histórico de evolução, né, do avanço com revestimento, com revestimento de revestimento simultâneo. Conta um pouco dessa história também, dessa evolução desse equipamento, desse sistema de avanço com revestimento simultâneo. Isso é algo muito interessante, Luiz, porque quando você trabalha com martelo de fundo, você precisa de ar para poder mover o pistão e, obviamente, fazer a limpeza e fazer todo o sistema funcionar. O que acontece é que quando você está perfurando em ambientes mistos, você tem areia, matacões, você tem um desafio muito grande com a questão do ar. E aí, obviamente, que vendo essa dificuldade na perfuração, se pensou em revestir. Então, isso a gente está falando aí já lá da década de 60, 70, quando começaram a aparecer as primeiras ideias de como a gente vai revestir usando essa metodologia DTH. Não existia o desenho que se existe hoje, né? Então, o pessoal tentou, ao longo do tempo, sistema Simplex, sistema Odex, Superjaw, que eram sistemas excêntricos. E aí, já na década de 90, no início da década de 90, se chega ao conceito mais moderno, o conceito mais atual de poder fazer a perfuração com revestimento simultâneo. Trouxe até aqui umas miniaturas para ficar mais fácil a visualização. Vou tirar aqui, por favor, fique à vontade. Para ficar mais fácil o entendimento. Então, isso aqui é uma sapata que vai soldada ao revestimento, ok? Ela é parte do revestimento. A broca, ela deixa de ser uma broca convencional, que isso aqui é uma broca convencional de DTH, certo? Ela não tem... É a usual. É a usual, é a normal. É uma broca convencional, onde ela não vai ter como... São os denominados bits, por exemplo, destaca raiz, enfim. E aí você tem esse mesmo conceito, você observa que os punhos são exatamente os mesmos, só que essa broca ela tem a possibilidade de se enganchar
a essa sapata. Entendi. E ao momento que você vai fazendo a perfuração, você vai arrastando o revestimento. E aí, esse desenho, que é o que eu falava da evolução, que apareceu na década de 90, é o desenho concêntrico. Então, você não tem absolutamente nenhuma asa saindo e obviamente, que isso torna a tua operação mais eficiente e com menos riscos. Quando você, principalmente, termina de fazer o revestimento e quer sacar o teu material. Então, quando você... Que é a questão, desculpa, que estava comentando dos excêntricos, do bit, ele desloca e quando vai retirá-lo... Você tem que fechar essa asa. E aí, se você tem uma pedra, pedra, alguma coisa que desloca para cima dela, trava. Exatamente. Exatamente. Aí você, na verdade, vai ter um outro desafio, que é, se você está numa profundidade de 20 metros, de 30 metros, como é que você vai arrastar toda essa coluna para poder se livrar dessa situação? Muitas vezes tranca o equipamento, o pessoal reclama. Sem dúvida. Então, aqui nasce esse conceito concêntrico, né? Onde você tem todo o diâmetro a teu favor, enquanto você está perfurando, sem nenhuma asa fora desse raio de ação. Dentro disso, obviamente, que pensando em martelo de fundo, lembra o início da minha fala a respeito da necessidade do ar, dos compressores, né, para fazer o pistão funcionar? Esse era o grande desafio que a indústria que apostou na metodologia DTH tinha. Que era assim, como eu controlo esse ar? Eu sei que ele entra, mas eu não sei como ele sai. Depois que o ar tá lançado, ele obviamente também tem uma finalidade de fazer a limpeza do furo. Retirar os detritos. Então, quando esse ar está lançado, você tem uma quantidade X de pressões, de pressão entre a cara da broca e o solo. Obviamente que se você não tem um controle de ar, esse ar vai para qualquer direção. Em um ambiente como Balneário Camboriú, que você está cercado de prédios, você tem uma limitante, que é a segurança das estruturas que já estão presentes, né, na cidade. E aí é onde vem a evolução, depois de muitos anos, que a Mincom trouxe para o mercado. Isso é um sistema patenteado da Mincom, onde a gente tem um controle de ar completo quando você está fazendo uma perfuração com os nossos sistemas de revestimento simultâneo. Você sai de uma ideia de mais ou menos 10 bares de pressão entre a cara da broca e o solo, que aí você não tem onde controlar essa saída de ar, e você reduz isso para menos de 1 bar de pressão. Então, esse ar fica realmente todo confinado aqui. Então, quando a gente pensa na evolução dessa ferramenta, ou desse conceito, que é movido por um martelo de fundo, você vê como os passos que foram sendo dados conseguem hoje trazer a segurança para cidades como Nova York, São Paulo, Xangai e Balneário Camboriú, que hoje já está usando essa solução aqui na fundação dos prédios. Legal. É interessante essa tua fala, no sentido de explicar o sistema e um pouco compará-lo com o sistema tradicional, né? A gente vem, por exemplo, nas estacas raízes, a gente vem com uma perfuração revestida em solo, começa a entrar no material de alteração, já encontra uma dificuldade que muitas vezes já tem que entrar com martelo de fundo. E aí o revestimento não acompanha. E esse sistema de vocês vem com um acompanhamento do revestimento em todo o processo. Passando por essa camada de alteração, por rocha fraturada, que nós comentamos sobre os problemas dos detritos, travarem o martelo de fundo, inclusive em rocha. Né? E a gente teve alguns casos que essa pressão que está comentando, ela tinha fuga quando encontrava o material fraturado. Sem dúvida. E a pressão que saía, né, em direções que você não era inesperado, quer. Inesperado. Né? E a experiência que estamos tendo com vocês aqui em Balneário Camboriú, inclusive, é de que você consegue confinar, como você está realmente explicando, de toda a pressão do ar ficar confinado entre o martelo e o material de baixo, e tu consegue não ter essa surpresa, né? Essas surpresas, né? Externa, né, ao revestimento. Né? Então, um detalhe muito importante. Hoje, só para a gente deixar claro em que situação se aplica essa solução. Era isso que eu comentava. Essa solução ela não é uma solução que você aplica para todos os lugares, em qualquer situação. Né? Isso aqui é exatamente a ferramenta ideal para quando você está perfurando um terreno misto, onde você começa com areia, de repente tem uma camada de argila, matacões, de repente volta para um cenário de areia novamente, um pouco de presença de água, até chegar na rocha.
Então, para você preparar todo esse caminho para fazer a pinagem em rocha de forma segura. Então, de fato, essa tecnologia que a gente conseguiu desenvolver é algo, como eu te falei inicialmente, ela é uma solução patenteada pela Mincom. E hoje, por exemplo, em Nova York, isso é um dado bem interessante, né? Para mostrar como o balneário também está tendo esse cuidado de olhar outras grandes cidades, né, e trazer coisas boas para a nossa região. Hoje, em Nova York, essa metodologia ela já é considerada como necessária quando você está fazendo perfurações em Manhattan. Quando você faz perfurações próximo a linhas férreas, para que você não tenha o risco de ter, primeiro, que parar uma cidade daquele tamanho, né? E segundo, representar risco enquanto você está executando o trabalho de um acidente. Claro. E aí, essa tecnologia, ela traz essa segurança que as empresas de fundação precisam ter, né, na hora da execução do trabalho. O Alexei, até explicando um pouco para as empresas executoras, né, de estaca raiz, por exemplo, a gente está focando nisso, que adaptações essas empresas têm que fazer nos seus equipamentos para adaptar o sistema da Mincom e treinamentos para a equipe de obra? Bom, isso é uma boa pergunta que você fez, porque a Mincom ela tem capacidade de atender um rango muito grande de possibilidades e de configurações. Então, a gente está falando de sistemas de revestimento simultâneo desde 114 milímetros até 1,5 m de diâmetro. E quando a gente está falando de 1,5 m de diâmetro, nós estamos falando de um martelo de fundo de 40 polegadas. Então, antes, aí aqui um outro dado, né, como evolução também da parte de martelo de fundo. 10 anos para trás, a gente estaria falando de um martelo grande, um martelo de 24 polegadas. Era uma coisa assim, uma broca grande, de 800 milímetros, 900 milímetros, 36 polegadas. Hoje, esse limite ele já foi extrapolado. Então, quando se chegava da necessidade de um diâmetro maior, de um diâmetro de 1 metro para cima, se criou o conceito de multi-hammer, que seria o cluster que eles chamam, né? Então, eram vários martelos menores dentro de um balde, aonde você conseguia um diâmetro maior. E a Mincom, mais uma vez, rompe aí um paradigma, que o DTH era uma coisa grande a 25 a um martelo de 24 polegadas, né? E aí a gente saltou para um martelo de 34 polegadas, o que já nos levou a um diâmetro de 1,20 m. E aí os nossos próprios clientes começaram a nos desafiar. Falaram, mas por que vocês pararam em 1,20 m? Por que vocês não vão a 1,50 m? Então a Mincom hoje já tem um martelo de 40 polegadas, que trabalha perfurando com uma broca única nesse tamanho, então o que a gente chama de single hammer. E aí você começa a tirar aquele cenário que só o multi-hammer alcançava, e você tem uma eficiência muito maior, porque você tem uma força de impacto onde todo o raio que você está perfurando tem a capacidade de corte igual. Né? E hoje a Mincom, e aqui vou estar trazendo uma novidade para o podcast, primeira mão. A Mincom ela está já desenvolvendo o que vai ser o maior martelo de fundo que a gente tem notícias no mundo, que é um martelo de 44 polegadas para poder perfurar em até 1,80 m. Esse é um projeto que a gente aí está já na fase de testes, estão sendo bem exitosos os testes, né? E aí a gente, muito provavelmente, aí dentro de um ano, a gente vai estar trazendo essa novidade também para o mercado. Eu vou voltar um pouquinho para a questão da adaptação. Claro, desculpa. A empresa, ela faz que tipo de adaptação para usar o martelo de vocês e o... Por que eu falei dos diâmetros? Claro. Para justamente poder chegar aqui. Sim. Obrigado por ter me lembrado da pergunta. As máquinas que o pessoal já usa no dia a dia para diâmetros menores, e aí quando eu falo diâmetros menores, a gente vai estar falando aí até 600 milímetros, é a mesma máquina. Não tem uma grande adaptação a ser feita. São máquinas que eles já usam para estaca raiz, né? Então, são máquinas que não demandam nenhum tipo de adaptação. Porém, quando você começa a ir para diâmetros maiores, aí você necessita de equipamentos mais robustos. E aí é onde, por exemplo, o pessoal usa muito hélice contínua aqui na nossa região, né? São equipamentos já grandes, que têm uma capacidade para perfurar num diâmetro maior.
mas a configuração da máquina, ela não está apta a trabalhar com martelo de fundo. Sim. Aí você vai precisar fazer instalações de swivel, alterar a cabeça rotativa, as mesas para poder abrir no diâmetro da passagem do revestimento, do próprio ferramental. E, obviamente, que quando você vai ainda maior para aqueles diâmetros de 1,5 m, 1,20 m, aí a gente está falando de guindastos. Né? A gente já não está mais falando de uma perfuratriz. Existem perfuratrizes no mercado que suportariam isso. Porém, aqui no Brasil, a gente sabe todas as dificuldades que a gente tem para poder importar um equipamento desse porte, né? E aí os guindastos já estão no Brasil, é mais fácil você adaptar esse equipamento para poder te auxiliar na perfuração em grandes diâmetros. Especificamente na obra que vocês estão fazendo em Balneário Camboriú, o que eu vi lá, e me corrija se estiver errado, imagina. Vocês fizeram uma adaptação no revestimento deles, incluindo essa sapata, né? Isso. Então esse foi o restante, pelo que eu entendi, vocês usaram o mesmo equipamento da empresa executora de raiz. Exatamente. O equipamento que eles tinham era o mesmo. O que a gente fez de solicitação para eles é que quando eles estão perfurando com a estaca raiz convencional, da forma como eles estavam trabalhando, o revestimento, a espessura do revestimento, da parede do revestimento, ela tem que levar em consideração a capacidade do bit piloto poder passar. Claro. Então, o tipo de revestimento que eles tinham não permitia isso, até porque você tem as roscas para poder fazer as conexões dos revestimentos, né, para poder ir avançando. E aí, quando a gente pensa nas roscas, elas tornam internamente o espaço ainda mais restrito. Então, a modificação que esse cliente teve que fazer aqui em Balneário Camboriú foi alterar o diâmetro interno dessas roscas. Existem roscas já prontas para isso, que consideram esse diâmetro dos nossos bit pilotos, e essa foi vamos dizer assim, a grande modificação da configuração original que ele tinha em terreno, né? Então, na máquina em si, ele não fez nenhuma alteração. O que ele fez foi no conjunto de ferramentas, especificamente no revestimento, para poder trabalhar. As hastes que ele tinha, todo o resto do equipamento que ele tinha foi utilizado já da mesma maneira. Legal. Então, a única alteração realmente ficou restrita ao revestimento. Perfeito. Estou entendendo. Além da questão do martelo, vocês também participaram, da obra do contorno viário lá em Florianópolis, exatamente, né? Conta um pouquinho dessa experiência da Lincoln e o que utilizou lá no contorno viário. Essa é uma obra muito emblemática, acho que no Brasil, nos últimos anos, né? Foi a obra rodoviária mais impactante que a gente teve no país, principalmente para o pessoal que vive nesse trecho entre Florianópolis, Tijucas, Palhoça, que realmente tinha um trânsito muito complicado. Essa obra ela veio, acho que já com ainda um pouco de atraso, mas, graças a Deus, que hoje a gente tem ela. A Mincom, ela, dentro do seu portfólio de produtos para geotecnia, para fundação, também temos as enfilagens. Então, as enfilagens elas são utilizadas para a sustentação temporária dos túneis, para que você possa ir fabricando os túneis, né? Então, dentro da fabricação desses 4 túneis que tiveram, nós participamos efetivamente 100% de 2 deles e em partes dos outros túneis, porque o túnel em si, se tem a presença de rocha, você não precisa da enfilagem. A enfilagem ela vai ser utilizada quando você tem uma estrutura de solo que não te permite essa sustentação. E aí você precisa aplicar essa enfilagem, colocar a sua cauda de cimento para poder sustentar e aí permitir com segurança que os trabalhadores possam avançar. Então, a Mincom participou do contorno de Florianópolis, o que nos encheu de orgulho, obviamente, não só pelo tamanho, pela magnitude da obra, mas por perceber cada vez mais o cuidado que as empresas que trabalham com a parte de fundação, que trabalham com a parte de estrutura, né, estão buscando no mercado. Uma vez mais, eu sei que é sempre muito difícil a gente importar os materiais. Os nossos materiais são todos feitos fora do Brasil, mas, por sorte, os engenheiros participam de congressos, escutam novidades, assistem apresentações fora, visitam obras fora, e não estão tendo medo de trazer essa tecnologia e aplicar aqui. Né? Acho que isso eleva o nosso nível como país, principalmente nas metodologias de trabalho. Né? Então, a grande vantagem quando a gente fala de tudo isso aqui é que
comparando metodologias, e aqui é um dado, não é aqui dizendo que uma metodologia é melhor que a outra, isso é importante ser frisado, né? Eu acho que cada metodologia ela é bem aplicada para tipos específicos de fundação, dos desafios que a fundação te traz, né? O que acontece é que aqui, por exemplo, em Balneário Camboriú, a gente tem um desafio cada vez maior por causa da altura dos prédios, né? Então você precisa perfurar cada vez mais profundo. Precisa entrar na rocha alterada, na rocha fraturada, passar todas as camadas chegar na rocha sã. Né? Exato. Então, quando a gente fala de metodologias, Luiz, a gente, para todos os projetos, a gente pensa sempre o seguinte: qual o tempo que você leva para executar a fundação? Se você está num terreno muito suave, algo que é muito popular aqui, que são as hélices contínuas, uma metodologia perfeita, né? Está provado isso, basta a gente olhar a quantidade. E continua evoluindo, né? E continua evoluindo, sem dúvida nenhuma. Assim, a gente até acompanhou o campo experimental ali com o pessoal da União Fundações. Sim. Admiro bastante a coragem da turma, porque realmente foi um desafio. Acho que foi até vou aproveitar essa tua fala. Tu achou da iniciativa do campo experimental? Eu acho que, como eu te falei antes, né, é bonito, é gratificante a gente ver que as nossas empresas estão aceitando esses desafios, né? Tira um pouco aquele conceito de que a gente não tem capacidade de fazer coisas, a gente rompe paradigmas, né? Sim. Quando você tem iniciativas como essa que vocês tiveram do campo experimental, quando você encontra parceiros como a União Fundação que aceita o desafio. Sim. E fala, vamos junto. Quando você tem uma empresa como a FG que imagina desenhar e vai fazer, né, a Sena Power. Então, isso tudo enche a gente de orgulho, né? E obviamente, que a Mincom fica à disposição para tentar apoiar e ajudar também. Mas, quando eu estava falando das metodologias, eu estava me referindo basicamente à velocidade que você alcança com cada uma delas. Então, quando você tem, por exemplo, um terreno misto, onde você precisa entrar em rocha ou passar matacões, a gente sabe que a escolha da metodologia vai te entregar certa velocidade. Então, quando a gente fala de martelo de fundo como metodologia, a gente está falando de uma velocidade que nenhuma outra metodologia consegue imprimir. Sim. Né? Mas é pelo conceito mecânico que está por trás dessa metodologia específica. Né? Então, você aqui vai ter velocidades que podem te trazer de 10 metros por hora, tá? E aí a gente está falando de uma quantidade de metros significativa. Sim. Dependendo do tipo de solo, se não tem tanta resistência, você pode ir até 15, 16 metros por hora. A gente procura sempre ser conservador, porque quando você chega em rocha, você naturalmente vai diminuir essa velocidade, então você procura dizer sobre uma média, né? Mas, entre todas as metodologias, quando você pensa em velocidade, a metodologia de martelo de fundo é a que vai te entregar a maior velocidade. Uma vez mais, aqui até para eu ser responsável, né? Porque existem várias empresas aqui que são nossas clientes e que aplicam diferentes metodologias. Cada metodologia ela tem o seu lugar a ser aplicado. Se eu estou num terreno muito suave, não faz sentido eu ir com a minha metodologia. Aí você pode ir com hélice contínuo ou com outras metodologias que vão te permitir ter uma boa velocidade também. Então, aqui, mais que nada, pautando, né? Quando você tem esses terrenos com desafio, de fato, o DTH, o revestimento simultâneo, vai te trazer velocidade e segurança para a tua execução. Alexei, qual é o seu contato? Qual é o contato da Mincom? Vocês estão com o stand aqui no Combranseg. Então, por gentileza, né? Como o pessoal consegue o contato, falar contigo? Né? Isso. Bom, a Mincom está aqui no Brasil. Nós temos um escritório aqui em Florianópolis, em Santa Catarina. Obviamente, o meu e-mail é alexeialbuquerque@mincom.com. Eu tenho as redes sociais, a Mincom também tem as nossas redes sociais. Vocês facilmente encontram a gente num canal do YouTube. Legal. Onde tem, eu sigo vocês. Basta vocês colocarem Mincom no YouTube ou Mincom no Instagram, facilmente vocês vão nos encontrar, onde vão ter ali vários vídeos explicando todas as ferramentas que a gente pode entregar para o mercado. A Mincom está presente hoje em todos os continentes. É uma fábrica irlandesa, mas que tem 11 fábricas espalhadas pelo mundo. Na América do Sul, nós temos também escritórios no Chile, no Peru. Então, a cobertura que a Mincom tem hoje no mundo, ela é muito satisfatória. A gente tem parceiros que obviamente, nos auxiliam aqui no Brasil, né? Atendendo o mercado também.
Foi o caso até sim. da necessidade que o pessoal teve ali da Embraed. A gente conseguiu responder rapidamente, Sim. justamente por conta da presença dos parceiros. E obviamente, que a Mincom tem hoje, importante falar sobre isso, foi lançada essa semana a nossa nova página na internet, onde você consegue ter esse contato com os nossos escritórios ao redor do mundo bem mais rápido e bem mais direcionado. Então, fica fácil aí, pode visitar a nossa página, que é a mincom.com. E aí lá você vai ter todos os endereços e direções das nossas fábricas e escritórios ao redor do mundo. Obrigado. Obrigado, Luiz. Parabéns mais uma vez aí pela iniciativa. Sucesso para vocês. Obrigado. Sucesso para a Born Salles, para o podcast. Que vocês possam realmente divulgar continuar engenharia geotécnica. Divulgando e compartilhando conhecimento. Obrigado, Alexei. Obrigado a você. Forte abraço. Obrigado. Valeu.